Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel e no capítulo 10. Fizemos a introdução no episódio passado e agora nós iremos nos introduzir nas experiências de Daniel com os seres celestiais. Presente conosco aqui o pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor a todos. Amém. E já vou pedir ao pastor Fábio para dar sequência. No episódio passado nós lemos o texto, mas agora passar para o pastor Fábio, pode ser que ele queira reler o texto e falar a respeito desse ser majestoso que se revelou a Daniel. Amém. É bom sempre reler um pouco do texto, né? Aqui, fazendo uma recapitulação do episódio anterior, nós vimos ali a colocação de Daniel, a oração dele, o jejum, e aí ele tem uma visão lá no rio Hiddekel, que é o rio Tigre, né? E essa visão, nós vamos ler aqui, está a partir do verso 5, capítulo 10, verso 5, diz assim: E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O pastor Antônio Carlos lembrou, Ufaz aí é também Ofir, né? E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor da bronze assacalado, ou seja, o bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então, ele mostra aqui que somente ele viu. A gente pode fazer uma correlação com Paulo também, né? Isso. Paulo também, muitos ouviram ali, mas só ele viu, teve a experiência. E Daniel aqui, então ele vai mostrar esse ser que se apresenta a ele, que vai revelar, continuar revelando todo o propósito para a vida de Israel. E esse ser, ele tem é muito fácil nós pegarmos o livro de Daniel, porque o Daniel é o livro, digamos, é o Apocalipse do Velho Testamento, muitos dizem isso, né? Se nós pegarmos o livro de Apocalipse, nós vamos ver uma correlação extraordinária desse ser com aquele que se apresentou a João, que era o Senhor Jesus. Então há um quadro aqui que nós podemos mostrar aqui, ó. Primeiro ele vê um ser majestoso, né? Vestido com vestes de linho. Daniel relata isso. Lá em João, no capítulo 1 de Apocalipse, João vê o Senhor Jesus glorificado, mas com as vestes talares. Por que vestes talares e aqui as vestes de linho? Porque é um atributo do sacerdócio, né? Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É o único mediador entre Deus e os homens. Daniel vê esse ser com um cinto de ouro fino. João vê o Senhor Jesus glorificado com um cinto de ouro, mostrando o poder dele, o poder daquele que reina para todo sempre. Daniel vê os seus olhos como tocha de fogo, né? É simplesmente uma alteração, porque João vê assim, ó, olhos como chamas de fogo. São os olhos que penetram até a profundidade da nossa vida, do nosso coração. E isso o Senhor Jesus mostrou em todo o seu ministério, porque ele é aquele que conhece todas as coisas, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, com os seus olhos, ele enxerga aquilo que é a nossa alma, a nossa necessidade. Então, é a profecia, né? Ou seja, os olhos como tocha de fogo, está falando de um atributo dele como profeta. Os pés e braços como bronze polido, é a descrição de Daniel. João descreve os seus pés como um latão reluzente. O latão fala do juízo, fala da justiça, né? É os pés que se apressam para a realização de um juízo, porque o Senhor tem pressa em todos os sentidos. A voz como uma voz de uma multidão. Daniel relata isso nesse capítulo 10, e João vai relatar, diz assim, olha, a voz era como a voz de muitas águas. A voz de muitas águas é aquela que você não escuta outra coisa senão a própria voz daquele que está falando. Como se você estivesse numa cachoeira, você não consegue conversar com ninguém debaixo de uma cachoeira, porque o barulho das águas é muito forte. E João viu exatamente isso, ou seja, é a autoridade dele. Quando o Senhor fala,
Lá em Abacuque diz assim, cale-se toda a terra, ou seja, tudo se cala, porque a voz dele é uma voz suave, uma voz mansa, uma voz maravilhosa. E ele viu ainda o seu rosto como um relâmpago. E João faz esse relato quando olha o rosto daquele ser que era Jesus glorificado, é um rosto como o sol resplandecente, né? Como o sol do meio-dia, né? Como o sol se resplandece digamos, no meio do dia, ou seja, era mostrando o domínio dele, o domínio do Senhor Jesus, que é um domínio eterno, é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, aquele que viaja nesse tempo nosso, que é cronológico, porque ele está no tempo dele, que é o tempo kairos, é o tempo de Deus, onde não há princípio e nem fim. Pastor Antônio Carlos. Glória a Deus. Então, Daniel, ele teve uma visão onde viu Jesus na sua glória, né? Viu Jesus glorificado, né? Então, a visão extraordinária. Nós vamos ver no decorrer desse capítulo que vai haver uma oposição a Gabriel. Aí estamos introduzindo esse nome aqui, já foi falado em outros episódios, em outros capítulos de Daniel. Gabriel significa homem de Deus, ou homem segundo Deus, que é um anjo enviado por Deus. E esse anjo Gabriel, ele tem a função de trazer revelações e o que está ligado às revelações, inclusive sua interpretação. Ele dá a Daniel revelações e interpretações. Capítulos antecedentes nós vimos isso, não é? Então, Gabriel foi enviado para falar com João. Agora, olha que Deus como apresenta o quadro. O Senhor Jesus se revela a ele tem uma visão de Jesus glorificado. Em seguida, entra Gabriel, que foi enviado pelo Senhor Jesus para trazer revelações a Daniel. Daniel caiu adormecido, né? E João caiu como morto. Todos os dois, diante da excelência das revelações, eles desmaiam. Então veio um ser e colocou a mão sobre Daniel. E nós entendemos que esse ser não é mais o Senhor Jesus. Mais adiante nós vamos explicar por quê. Já era o anjo Gabriel. Então vamos ver o texto aqui, o que o texto fala a respeito desta passagem, não é? Eu vou ler o verso antecedente para fazer a ligação. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo as vozes das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. O verso 10 agora. E eis que uma mão me tocou, e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Uma pausazinha aqui, né, para fazer a nossa avaliação. Daniel se entristeceu com o quadro, buscou o Senhor com jejum, saque e cinza, não se ungiu, se humilhou perante o Senhor, não é? E não se incomodou com aquilo que as outras pessoas estavam falando. Ele se apresentou daquela forma, buscando a face do Senhor e orando ao Senhor, pela preocupação dele. Dentro de 21 dias de consagração, o Senhor se revela a ele e envia Gabriel ao encontro dele. E Gabriel disse o seguinte,
Desde o primeiro dia, ou seja, ele começou a orar, já saiu a ordem para o anjo Gabriel ir ao encontro dele. É uma aplicação muito boa para nós que somos espirituais, que queremos ver as soluções que vêm direto da parte do Senhor. O que nós devemos fazer? Orar, humildade. Aliás, não estamos recomendando ninguém fazer isso, mas tem momentos que precisamos fazer uma consagração mais prolongada, né? Tem um texto que diz assim: essa casta só sai com oração e jejum. Aí quando fala esse texto, você pensa nos outros, mas tem as nossas dificuldades também, né? Sem dúvida. Que esses problemas difíceis, não é? Às vezes precisa fazer uma consagração maior. E na consagração, não sei se os irmãos já observaram, né? Já viu aquela pessoa brava? Se irrita fácil, grosseira, quando jejua, fica mansinho, não é? Porque o jejum nos leva à presença do Senhor, nos leva a nos humilhar perante o Senhor, não é? Então, quando nós fazemos isso, o ser da parte do Senhor nos é enviado. Olha, soluções que nós podemos buscar. Não é, às vezes, com uma pequena consagração, que muitas vezes devemos fazer. Temos até consagrações orientadas pelo Senhor para a nossa vida, né? Para os grupos de intercessão, para a igreja toda que jejua no domingo de manhã, em favor da vida espiritual, né? Então, importantíssimo. Agora, tem momentos que nós precisamos ter uma consagração prolongada, como Daniel. Embora que, no início da oração, o Senhor já mandou o anjo Gabriel vir, mas acontece que o que o Senhor está olhando é que não é um jejum, vou usar uma expressão aqui figurada, né? Não é uma animação só. Não, é um estado de vida. A nossa vida é assim. Nós somos definidos na presença do Senhor. A nossa vida é assim. Então, nós estamos nos colocando humildemente e dependentes do Senhor. É assim que ele se revela a nós. Alguma observação, pastor Paulo? Não, é isso mesmo. Ou seja, a aplicação nossa, né, em oração, foi citado aqui, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Sim. Oração e vigilância, né? Orai e vigiai, porque não sabeis a hora que o vosso Senhor há de vir. E essa aplicação nossa, em termos de consagração, a nossa vida, pessoalmente, é fundamental. Daniel, a gente vê os exemplos dele em tudo, né? No livro de Daniel, nós vemos como a oração, como o jejum, como a súplica, quando ele recebe ali a interpretação do sonho, né? Ele já glorifica o Senhor, ou seja, o testemunho dele começa lá no primeiro capítulo de Daniel também, assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, Glória ou a seja, Deus. era a vida dele. E é interessante, pastor Antônio Carlos, que o Senhor vai preparando, né, a vida do servo exatamente para trabalhar com aquilo que viria, né? Todos nós temos oposições, nós não sabemos quando elas vêm, mas se nós estivermos preparados, né, no jejum, na oração, nós vamos estar revestidos, né? Aquilo que Daniel se colocou diante de Deus. Amém. Então, nós vimos aqui que Daniel, quando começou a orar, ele movimentou o céu. Agora, olha outra coisa interessante, aditiva, né? Teve revelações. Porque as revelações, elas são precedidas de consagração. Então, se alguém tem dons espirituais, vai aperfeiçoar o seu dom com consagração. Sem consagração, o dom não fica perfeito. O dom perfeito, todas as vezes que ele se consagrou, Daniel, o Senhor enviou um ser para consolar, confortar, responder e trazer revelações da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, então ele disse que desde o dia que ele se aplicou o coração a compreender e a humilhar-se perante o Senhor, as suas palavras foram ouvidas. Que assim seja feito conosco
e que nós aprendamos, nós que ansiamos por ouvir a voz de Deus, né? E no verso 13, ele diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos parar nesse verso 13, tem complementos aqui, mas vamos parar, porque Daniel agora, ele ouvindo as revelações do anjo Gabriel, ele entrou em certos aspectos diferentes do nosso dia a dia, que é muito importante analisar. Nós vemos aqui num verso só a presença de Gabriel e de Miguel numa batalha. Eu vou pedir o pastor Fábio para comentar, mas eu queria ainda acrescentar por que nós falamos aqui que não era mais o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é acima de todos os príncipes e de todas as potestades. Ninguém impede o Senhor Jesus, mas o anjo foi impedido. Então, por isso, não era o Senhor Jesus mais, porque o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, ele pode tudo. Nada pode impedir aquilo que ele vai fazer, mas aqui o ser foi impedido. 21 dias. Até entende-se que, se ele não tivesse chegado, é possível que Daniel continuasse a consagração, porque eu tive 21 dias, mas exatamente com 21 dias o ser chegou, trazendo a resposta, dando fim à consagração que ele fez. Agora, pastor Fábio, quem é esse príncipe da Pérsia? O príncipe da Pérsia é o próprio adversário, né? É aquele que peleja contra todos os desígnios de Deus. E, na verdade, isso é uma representação aqui simbólica, porque não só ele, né? Mais tarde ele vai falar também sobre a Grécia, né? Aqui ele vai dizer assim, o príncipe da Grécia também virá. Daniel nem iria viver para participar do reino, né? Do Greco-Macedônio, o Império Greco-Macedônio. Mas o senhor estava mostrando aqui que a oposição, a luta seria constante, seria longa. No primeiro verso aqui que nós lemos, aqui no capítulo 10, diz assim, olha, a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E essa guerra prolongada, ela se estende até os nossos dias. Estendeu aqui com Israel, Babilônia havia passado, agora era o Império Persa. Depois viria o Greco-Macedônio, depois viria o Império Romano. E depois viriam os últimos dias, o tempo da igreja, e os últimos dias para Israel, conforme foi falado aqui pelo pastor Antônio Carlos, a grande tribulação, que aí seria uma aflição qual nunca foi vista, mas que a igreja não vai participar, porque nós seremos arrebatados antes. O sacrifício vai acontecer, o Velho Testamento vai entrar naqueles 7 anos, mas a igreja estará na glória com o Senhor. Então, todo o restante do capítulo 10 vai falar exatamente disso. Ou seja, Gabriel anunciando, mas mostrando o seguinte, olha, que desde o primeiro dia ali suas orações foram ouvidas, mas o arcanjo Miguel veio para pelejar com o príncipe da Pérsia, que era o império em que Daniel estava vivendo nesse império. Mais tarde viria outro império. Perfeitamente. Agora, pastor Fábio, eu vou ressaltar também o seguinte. Olha a situação. Lá dentro de Jerusalém, havia uma batalha. O povo de Israel querendo construir e as outras nações botando obstáculo, mandando recado, mandando ameaça, né, como você bem comentou aí, e trazendo dificuldades. E falando com os governadores, o governador falando com o rei, quer dizer, a política interna existente, tudo no campo terreno. Mas Daniel, ele entrou no campo espiritual. E nós vamos ver que Daniel, agindo como ele agiu, ele mudou tudo que era terreno. Então, por onde se observa, tem problemas que são espirituais e muitas coisas são espirituais. Nós, às vezes, esquecemos que existe uma guerra invisível do adversário
contra os anjos de Deus que dizem respeito à sua obra. Então, esse príncipe, já falamos, vem de principal. Então, havia um chefe de potestades malignas influenciando o reino da Pérsia para impedir a construção do templo, e não era só isso, para dar um rumo no reino dentro do propósito do adversário e contrário ao propósito de Deus. Agora, examinando isso que nos é revelado nesse capítulo, examine quantas coisas podem estar acontecendo. Às vezes você está numa guerra no seu trabalho, você está lá, o chefe não gosta de mim, o fulano é contra mim, pode ser que essa guerra seja espiritual. E provavelmente é. Então, outra coisa que se observa, que o adversário, mais adiante ele vai dizer também que viria o príncipe da Pérsia, se referindo não ao rei da Pérsia, da Grécia, digo, mas referindo ao adversário que enviou uma legião, um grupo de anjos para trabalhar espiritualmente, influenciando os reis para impedir a obra de Deus. Pode ver na nossa vida quantas coisas podem acontecer. Outra coisa interessante é a questão do ambiente. Quando Jerusalém era murada, quando você entrava dentro de Jerusalém, o ambiente era santo. Aí você ia lá em outra nação, em Babilônia, o ambiente era idólatra. Então, o anjo do adversário, ou o ser do adversário, esse príncipe, e potestade fala de poder sobre região. Ele procura influenciar a região. Vou ver se eu sou mais claro. Quando no seu trabalho a mentira começa a prevalecer, o ambiente muda de santo para profano. Então o adversário ele luta para gerar um ambiente propício à sua ação. E tudo que ele planeja profanar, ele planeja degradar, ele planeja a destruição de tudo que é espiritual para favorecer o seu plano. Quando oramos pelo nosso país, nós estamos vendo aqui que para cada nação tem um príncipe dos anjos malignos influenciando para causar um rumo diferente daquele que é da obra do Senhor. Então foi isso que aconteceu. Mas como também, já aproveitando, como Gabriel é quem levava as revelações, ele não era um guerreiro, ele teve que pedir ajuda a Miguel, que era exatamente um guerreiro, um anjo de guerra, que foi ele que abriu as condições de Gabriel chegar nos 21 dias. O pastor Fábio falou que a guerra prolongada realmente. Essa guerra vai prolongar, é até citado mais adiante, vamos deixar isso para maiores comentários. Pastor Fábio, alguma adição aí, o que foi falado? Não, é isso mesmo. Isso mesmo, né? Tá bem. Então, bem colocado. observe os irmãos, há uma guerra espiritual, hein? Há uma coisa que nós temos que saber, nós não precisamos ficar aficionados no adversário, não precisamos, mas não podemos esquecer que ele existe e que ele faz oposição e que nossas armas são espirituais. Começamos aqui com Daniel, com a sua consagração. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala da armadura espiritual, né? E nessa carta há um aspecto mencionado aqui pelo pastor Antônio Carlos, porque Paulo disse assim, não temos que lutar contra a carne e com o sangue. Aí você pode perguntar assim, não, é como? A luta é constante. Mas Paulo estava dizendo outra coisa. Se essa luta contra a carne e com o sangue nós não vencemos ainda, nós não vamos conseguir vencer a outra, que é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, exatamente para impedir a ação do projeto de Deus, da bênção de Deus na vida do homem. Então, Daniel lutou. A carne e o sangue não tinham valor, não. Ele estava em consagração. Mas a outra luta, quem ia pelejar era o Senhor, era através dos anjos.
Nós vamos ter a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um assunto muito importante para a vida, para a nossa vida espiritual, a vida da igreja, né? Nós encerramos aqui mais esse episódio, agradecemos a presença do pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor aos irmãos, até o próximo episódio.